O toque frio e metálico do telefone público contrastava com a chuva implacável que me encharcava lá até os ossos. As moedas caíram com um clink desesperado na ranhura, cada uma prece silenciosa. Pai! A palavra saiu mais como um soluço do que qualquer outra coisa, embargada pela dor e pelo frio cortante. Eu mal conseguia respirar, e a história, a terrível história, jorrou como uma torrente incoerente e dolorosa. O João, a Gala, a outra mulher. O pior de tudo, a frase que ainda ecoava nos meus ouvidos. Estou grávida. E a sua resposta que tinha estilhaçado o meu mundo. Pensei que ele, Pedro Costa, meu pai, fosse o último a quem eu ligaria. A vida de luxo, o João, tudo aquilo eu tinha construído para ser só meu, para não depender do nome Kensington. Ah, desculpem, Costa era o nome do meu pai. A família Costa. Ele sempre foi uma rocha, calmo e discreto, e eu tinha-o mantido à distância quando o João entrou na minha vida. Agora estava de rastos, e a sua voz no telefone, mesmo assim, trazia uma estranha calma. Ana, o que aconteceu? Onde estás? Perguntou ele, e eu soube que o homem de negócios calmo se fora, dando lugar ao pai, que reconheceu o terror na voz da filha. Tentei descrever o parque minúsculo, a placa da Rua da Barroca, no bairro Alto, as luzes da cidade que piscavam através das lágrimas e da chuva, parecendo-me agora uma piada cruel. Não te mexas daí. Entendeste? Um carro estará aí em 15 minutos. O Carlos. Tu conheces o Carlos desde pequena. Ele vai levar-te para a residência da cidade. Tô a sair agora, vou encontrar-te lá. A linha ficou muda. Eu ainda agarrava o telefone, o metal frio grudado na minha mão. O meu pai, ele sempre foi de poucas palavras, mas de ações fortes. Lembro-me de quando era criança, nos nossos fins de semana no Estoril. Eu estava com febre, e ele, em vez de ficar em pânico, simplesmente sentou-se ao meu lado e leu um livro em voz baixa, as suas mãos fortes e tranquilas. Ele não falava em milagres, ele criava soluções. O João nunca tinha entendido isso, mas naquela altura, no meio da chuva, não havia nada de mais claro. Para mim, a vida tinha de ser algo diferente, tinha de provar a mim mesma, fazer o meu próprio caminho. Que tola! Estava tudo a desmoronar-se, e a única coisa que me restava era a certeza de que ele, o homem que eu tinha subestimado para não o envergonhar com as minhas escolhas modernas, era o único porto seguro. O que é que eu estava a pensar? Tinha construído um castelo de areia na orla do mar, e agora a maré estava a levá-lo. A vida com João Rodrigues, antes de se tornar este pesadelo encharcado, era um espetáculo. Uma cobertura com vista para o Príncipe Real, em Lisboa, as luzes da cidade a estenderem-se como um tapete de estrelas caídas. Era um panorama que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Eu tinha me habituado, sim, mas nunca me senti realmente confortável ali. O João, ele era uma força da natureza. Não tinha nascido neste mundo de riqueza obscena. Ele tinha-o conquistado. Filho de um trabalhador da periferia de Lisboa, ele subira a pulso com inteligência e uma impiedade que reservava para a sala de reuniões. A sua empresa, Rodrigues Inovações, era a menina dos olhos do mundo da tecnologia, especializada em algoritmos de mercado preditivos. Para o mundo, ele era um gênio, um visionário. Para mim, era o homem charmoso e ambicioso que me tinha tirado os pés do chão numa inauguração de galeria há uns 2 anos. Ou foram 3? Já nem sei bem. A cronologia destas coisas confunde-me agora. Ele tinha me visto, uma sossegada licenciada em História de Arte, e perseguiu-me com a mesma determinação que aplicava às suas aquisições empresariais. A nossa vida era um turbilhão de galas de beneficência, jantares exclusivos e fins de semana na comporta no seu helicóptero particular. João adorava exibir-me. Esta é a minha Ana, dizia ele, a mão possessivamente nas minhas costas.
o meu refúgio num mundo barulhento. Mas a gaiola, por mais dourada que fosse, ainda era uma gaiola. João geria a minha vida. Escolhia as minhas roupas, subtilmente afastando-me do meu estilo artístico e boêmio para marcas de designer elegantes que melhor refletiam a sua imagem. Vetava os meus amigos, dispensando os meus antigos colegas de faculdade como sem ambição e sem visão. Aos poucos, o meu mundo encolheu até conter apenas ele. Tinha confundido o seu controlo com cuidado, a sua possessividade com paixão. Burra, eu sei. E agora, aqui estou eu, a chuva, na Rua da Barroca, a tentar entender como fui tão cega. Naquela noite da gala, a luz dos flashes era ensurdecedora. João estava no seu elemento, um rei na sua corte. Ele aceitou o prêmio com um discurso que era ao mesmo tempo charmoso e arrogante, agradecendo à sua brilhante equipa, e com um breve e ensaiado sorriso na minha direção. A minha linda mulher, a minha âncora. Os aplausos foram ensurdecedores. Sorri até as minhas bochechas doerem, desempenhando o meu papel na perfeição. Mais tarde, enquanto saíamos, uma mulher saiu das sombras para o felicitar. Estava deslumbrante num vestido vermelho sangue, o nome dela. Sofia Machado. Reconhecia como filha de um CEO de tecnologia rival. Ela movia-se com a confiança elegante de uma pantera. Os seus olhos fixos no João com uma intensidade inquietante. Um discurso incrível, João. Sofia ronronou, ignorando-me completamente. Estás a agitar esta cidade. O meu pai está impressionado. Sofia, disse João, a sua voz um tom mais quente do que tinha sido comigo a noite toda. O teu pai é um dinossauro. Eu sou o meteoro. Sofia riu, um som grave e rouco. Ela tocou-lhe no braço, as suas unhas vermelhas em forte contraste com o punho branco da camisa dele. Um meteoro é exatamente o que esta cidade precisa. Devemos conversar em breve. A troca terminou em segundos, mas deixou um ar gelado. No carro, a caminho de casa, o silêncio era pesado. João estava a ver o telemóvel, um pequeno sorriso de satisfação no rosto. O momento, a atmosfera perfeita e triunfante que eu tinha esperado, tinha evaporado. O meu segredo, os sapatinhos de bebê de crochê, sentia-se pesado na minha carteira. Tiveste uma boa noite? Perguntei, a minha voz quase inaudível. Foi um triunfo, disse ele sem levantar os olhos do telemóvel. A imprensa vai delirar. As nossas ações vão disparar na segunda-feira. Ele não perguntou se eu tinha tido uma boa noite. Olhei pela janela para as luzes da cidade desfocadas, os diminutos sapatinhos de crochê na minha mala, sentindo-me de repente como um sonho tolo e infantil. A gaiola dourada nunca me tinha parecido tão fria. As semanas seguintes à gala foram uma descida lenta e agonizante para uma nova realidade. O calor que outrora existira entre mim e João, por mais tênue que fosse, desaparecera, substituído por uma frieza polida e estéril. Ele era um fantasma na nossa penthouse, saindo antes de eu acordar, voltando muito depois de eu me ter recolhido ao nosso quarto silencioso. As desculpas eram sempre as mesmas. Reuniões noturnas, jantares com investidores, sessões de programação que não podiam ser interrompidas. O perfume de Sofia Machado, uma mistura enjoativa e cara de jasmim e algo almiscarado, tornou-se um fantasma frequente nos seus casacos. Eu encontrava-o quando os levava à lavandaria, um nó de gelo a formar-se no meu estômago a cada vez. Quando eu tentava abordar o assunto, ele usava a sua arma mais potente, o gaslighting. Perfume? Querida, estás a ser paranoica, dizia ele, o seu tom de exasperação divertida. Estive numa reunião com uma dúzia de pessoas. Estás bem? Talvez o estresse te esteja a lá afetar. Ele fazia-me sentir pequena e racional. Ele era João Rodrigues, o visionário da tecnologia. Eu era apenas a mulher artística e discreta. O que sabia eu do seu mundo? Momente, aqui preciso de parar um pouco. Pessoalmente, esta parte, o João a fazer-me sentir que estava louca, a duvidar de mim mesma.
Aquilo é das coisas mais insidiosas que uma pessoa pode fazer. Não se trata apenas de mentir, é de distorcer a realidade, de te fazer questionar a tua própria sanidade. E é tão comum, não é? Quantas de nós já não passamos por isso, mesmo que de formas mais súbitas? Ou estamos demasiado emocionais, ou demasiado sensíveis, ou a ver coisas. É um truque antigo, mas ainda funciona. E o que é que a gente faz quando a pessoa em quem confiamos mais do que tudo começa a usar estas táticas? Quando a voz na tua cabeça, que antes te guiava, começa a dizer: será que ele tem razão? Serei eu que estou a ficar maluca? Não é fácil, acreditem. Não é fácil distinguir a verdade quando a mentira vem embalada em condescendência e num sorriso supostamente preocupado. Eu era inteligente, eu tinha estudos, mas mesmo assim, ele conseguiu que eu duvidasse de mim. E isso, para mim, é o verdadeiro mal. A minha gravidez, outrora uma fonte de alegria secreta, tornou-se agora uma fonte de terror. Os enjoos matinais eram implacáveis e eu estava constantemente exausta. Queria contar-lhe, partilhar o fardo, mas o momento certo nunca chegava. Como poderia anunciar esta notícia que mudaria a vida a um homem que mal olhava para mim, que me tratava como um móvel na sua vida perfeitamente desenhada? Numa tarde chuvosa de terça-feira, encontrei a confirmação que tanto temia. Um extrato de cartão de crédito negligentemente deixado na sua secretária de Mogno. Entre débitos de jantares de 5.000 euros no Belcanto e um charter de fim de semana para São Bartolomeu, havia um débito que me gelou o sangue. Uma única transação de 25.000 euros de uma joalharia de luxo na Avenida da Liberdade, Cartier. Não era o meu aniversário. Não era o nosso aniversário. Com mãos trêmulas, acedi à nossa conta partilhada nas redes sociais, aquela que a sua equipa de relações públicas geria. Mas eu também tinha a password. Naveguei até o perfil de Sofia Machado. E lá estava, uma fotografia publicada apenas 2 dias antes. Sofia num iate, o sol a pôr-se atrás dela. No seu pulso, uma pulseira brilhante incrustada de diamantes. Uma pulseira Love da Cartier. A legenda dizia: alguns meteoros trazem os presentes mais bonitos para novos começos. O ar saiu dos meus pulmões. Não era apenas paranoia, era real. O homem com quem me tinha casado, o homem cujo filho eu carregava, estava a construir uma vida completamente separada. Uma vida na qual eu não tinha parte. Naquela noite, decidi que não podia mais viver no silêncio. Tinha de confrontá-lo. Cozinhei a sua refeição favorita, borrego assado com alecrim, esperando que uma aparência da nossa antiga vida pudesse suavizar o golpe. Preparei a mesa na nossa sala de jantar formal, aquela que raramente usávamos, com a boa porcelana e os copos de cristal. João chegou à casa pouco antes das 22 horas. Entrou na sala de jantar, a soltar a gravata, a sua expressão irritada. "Que é isto?" perguntou ele, gesticulando para a elaborada montagem. "Eu disse-te que ia jantar com a direção esta noite." "Não disseste?" Respondi eu, a minha voz a tremer ligeiramente. "Não falaste comigo o dia todo, João." Ele suspirou, um som longo e impaciente. "Ana, não tenho tempo para estes joguinhos. Os meus dias estão agendados ao minuto. Não podes esperar que me lembre de te avisar sobre o jantar." A crueldade casual das suas palavras quebrou algo em mim. "Isto não é um jogo, é o nosso casamento. Encontrei o extrato do cartão de crédito, João. A pulseira para a Sofia." Ele nem teve a decência de parecer culpado. Apenas me encarou, os seus olhos frios e calculistas. Deu um gole de água, pousando o copo com um clique suave e deliberado. "Sofia é um ativo empresarial", afirmou ele, como se estivesse a explicar um algoritmo complexo a uma criança. "O pai dela, Lorenzo Machado, é um guardião nesta indústria. Uma aliança com ele através da filha garante a próxima fase de crescimento da minha empresa. É um movimento estratégico."
Um movimento estratégico? Repeti eu, a minha voz subindo em descrença. Compraste uma pulseira de 25.000 euros a outra mulher e chamas a isso um movimento estratégico. Estás a ouvir-te? Ouço-te a ser emocional e ingênua, retorquiu ele, a voz tornando-se cortante. Este é o mundo em que eu opero. É um mundo que nunca tiveste de compreender, graças a mim. Eu dou-te esta vida, este apartamento, as roupas que vestes. O mínimo que podes fazer é não questionar os meus métodos. Sou a tua mulher, gritei, as palavras a saírem da minha garganta. Não uma empregada, não mais um item no teu plano de negócios. E que contribuição fazes tu? Zombou ele, a máscara de civilidade finalmente a cair para revelar o desprezo feio por baixo. Pintas as tuas pequenas telas que ninguém vê e participas em almoços com outras mulheres ricas e aborrecidas. Não me dês sermões sobre valor, Ana. Tu não tens ideia do que é preciso para construir o que eu tenho. Cada palavra foi um golpe físico. Ele via-me como um parasita, um objeto decorativo que ele tinha adquirido. O amor que eu pensava que tínhamos era apenas uma transação cujos termos eu não tinha entendido. A luta esvaiu-se de mim, substituída por uma dor vazia. Afundei-me numa cadeira, a minha mão indo instintivamente para a minha barriga, para a pequena vida secreta que eu protegia. Tinha de lhe dizer agora. Era a última carta que tinha para jogar. Talvez, apenas talvez, a realidade de se tornar pai o chocasse e o trouxesse de volta ao homem com quem pensei que me tinha casado. João, comecei, a minha voz quase um sussurro. Há outra coisa, algo que precisas de saber. Não consigo imaginar o que, disse ele, virando-se para sair da sala. Tenho um voo cedo para Zurique de manhã com a Sofia. Vamos encontrar-nos com banqueiros suíços. Estou grávida, disse eu, as palavras caindo no vasto e frio espaço entre nós. Ele parou por um momento. Ficou perfeitamente imóvel, de costas para mim. Eu prendi a respiração, a rezar. Vi os seus ombros ficarem tensos. Então ele virou-se lentamente, mas a expressão no seu rosto não era de choque ou alegria, ou sequer preocupação. Era de pura e não adulterada fúria. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva que começava a açoitar as janelas panorâmicas. O rosto de João, uma máscara de fúria fria, era aterrorizante. O amor que eu tinha visto nos seus olhos fora substituído por algo assustadoramente transacional, como se ele estivesse a analisar uma oferta pública de aquisição hostil. Grávida, repetiu ele, a palavra a escorrer veneno. Ele caminhou lentamente de volta para a mesa. Os seus movimentos deliberados, predatórios. Estás a dizer-me isto agora. Eu estava à espera do momento certo. Gaguejei, encolhendo-me na cadeira. O momento certo? Ele soltou uma risada curta e brutal. Queres dizer o momento mais manipulador? No momento em que sentes que estou a afastar-me, usas o truque mais antigo do livro. Um bebê, uma coleira, uma âncora patética e desesperada para manter o teu bilhete de refeição de partir. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Não, João, não é assim. Este é o nosso bebê. Pensei que ficarias feliz. Feliz? Ele inclinou-se para a frente, colocando as mãos abertas na mesa de mogno polido, a voz caindo para um sussurro ameaçador. Deixa-me ser perfeitamente claro, Ana. Um bebê não se encaixa no meu plano de 5 anos. Não se encaixa na marca que estamos a construir. Um bebê é uma complicação, uma distração que eu não preciso nem quero. As suas palavras foram como cacos de gelo no meu coração. Isto não era apenas uma rejeição. Era uma erradicação. Ele estava a apagar o nosso futuro, o nosso filho, como se fosse uma linha de código mal escrita. Como? Como podes dizer isso? Solucei, a minha mão protetoramente a proteger o meu abdômen. João endireitou-se, os seus olhos a varrer-me com total desdém. Um novo pensamento horrível pareceu surgir-lhe, um sorriso cruel,
a torcer-lhe os lábios. De facto, disse ele lentamente, a altura é um pouco demasiado conveniente, não é? O meu distanciamento, como tu chamas, tem se prolongado por meses. Como posso sequer ter a certeza de que é meu? A acusação pairou no ar, tão vil, tão monstruosa, que senti o mundo inclinar-se no seu eixo. Olhei para ele sem fala. O homem que eu tinha amado, o homem com quem eu tinha construído uma vida, estava a acusar-me de infidelidade para negar o seu próprio filho. Foi a traição suprema, uma faca torcida numa ferida que ele já tinha criado. Sai, disse ele, a voz monótona e desprovida de toda a emoção. O quê? Sussurrei, incapaz de processar as palavras. Ouviste-me? Sai, faz uma mala, quero-te fora agora. João. Não. Está a chover torrencialmente. Não tenho para onde ir. Estou grávida do teu filho. Implorei, a levantar-me, as minhas pernas a tremerem. Isso já não é da minha conta, disse ele, virando-me as costas e tirando o telemóvel. Começou a tocar no ecrã. O porteiro terá instruções para não te deixar entrar novamente. As fechaduras serão mudadas de manhã. Os fundos na nossa conta conjunta serão congelados. Já não és Ana Rodrigues. És um problema que eu estou a resolver. Ele estava a desmantelar a minha vida com alguns toques num ecrã. O pânico e um terror primal apoderaram-se de mim. Corri para o nosso quarto, abrindo gavetas, a minha mente num borrão caótico. O que é que eu levava? O meu passaporte, alguns itens sentimentais. A minha vida inteira neste apartamento parecia-me alienígena, como se pertencesse a outra pessoa. Agarrei um pequeno saco de viagem e atirei algumas roupas para dentro, as minhas mãos a tremerem tão violentamente que mal conseguia fechá-lo. Vi a pequena caixa de veludo com os sapatinhos de bebê na minha mesinha de cabeceira. Com uma nova onda de lágrimas, enfiei-a bem fundo na mala. Quando saí, João estava à porta, a segurá-la aberta, com um ar de profunda impaciência no rosto. Perto do elevador, um segurança estoico da sua equipa pessoal, um homem chamado Miguel, esperava. Ele não me encontrou o olhar. João, por favor, implorei uma última vez, a minha voz a falhar. Não faças isto. Ele não respondeu, apenas gesticulou para eu sair, a sua expressão tão implacável como um rochedo de granito. Quando passei por ele, disse uma última frase cortante. Devias ter sabido o teu lugar, Ana. Eras um acessório bonito, nada mais. As portas do elevador deslizaram, selando-me da vida que conhecia. Miguel escoltou-me até ao hall em silêncio sufocante. O porteiro, que normalmente me cumprimentava com um sorriso caloroso, agora olhava para o chão, uma imagem de neutralidade profissional. Ele entregou-me um único guarda-chuva preto liso, um gesto final e insultuoso de despedida. As pesadas portas de vidro abriram-se, e uma rajada de vento e chuva atingiu-me com força física. As luzes da cidade, outrora um símbolo da minha vida de conto de fadas, eram agora uma aguarela desfocada e zombeteira. Fiquei na calçada da Avenida da Liberdade, grávida, abandonada, com um pequeno saco de viagem e um guarda-chuva barato como as minhas únicas posses. O som de um carro a parar na berma chamou a minha atenção. Era o carro de Cidade de João, mas não era para mim. A porta de trás abriu-se e Sofia Machado saiu, protegida pelo guarda-chuva muito maior do porteiro. Ela lançou-me um breve sorriso triunfante antes de desaparecer no prédio, para a vida que outrora fora minha. Eu fiquei ali, congelada, enquanto a chuva encharcava os meus sapatos finos. Não tinha dinheiro, nem telemóvel. João insistira num plano partilhado ligado à sua conta, que certamente já estava desligada, e ninguém a quem ligar. Os meus amigos tinham sido sistematicamente afastados da minha vida por ele. Eu estava totalmente, terrivelmente sozinha. Comecei a andar sem destino, apenas com uma necessidade desesperada de pôr distância entre mim e a torre brilhante onde a minha vida acabara de ser destruída. A chuva misturava-se com as minhas lágrimas.
o meu corpo convulsionado por soluços. No coração de uma das cidades mais ricas do mundo, eu estava indigente. Invisível, um fantasma a assombrar as ruas que eu costumava chamar de casa. A cidade era um labirinto hostil. Naquele momento, na Rua da Barroca, o telemóvel desligado e a ficha caída, a voz do meu pai era a única coisa que me prendia à sanidade. A voz dele, tão calma, tão segura. É engraçado, sempre pensei que a sua força era invisível, mas de repente sentia como um pilar de mármore, sólido e inabalável. O meu pai, Pedro Costa, estava no caminho, a caminho da nossa residência na Avenida da Liberdade. Ele conduzia no seu carro, discreto, mas blindado, a sua expressão tensa, mas focada. Não estava a gritar nem a atirar coisas. O leão não precisava de rugir para ser ouvido. Ele tinha na mão uma fotografia antiga no telemóvel, minha, quando era pequena, talvez uns 5 anos, a rir sentada nos ombros dele. Ele via o mundo como um fantasma. A sua influência não em prédios com o seu nome, porque não havia nenhum. Era na infraestrutura invisível que unia o mundo moderno. A sua empresa, o Grupo Costa, não criava aplicações brilhantes. Possuía as minas que produziam os metais raros para os smartphones. Não construía os carros elétricos, mas controlava as rotas de transporte marítimo globais que transportavam as baterias de íons de lítio. Não financiava as startups de tecnologia. Detinha as dívidas dos bancos internacionais que o faziam. Ele era a base, a rocha sobre a qual homens como João Rodrigues construíam as suas torres frágeis e brilhantes. E João acabara de tentar dinamitar a sua fundação. A calma que eu tinha ouvido ao telefone era real, mas era a calma no olho do furacão. Por dentro, uma raiva fria e precisa estava a crescer. Não era a raiva quente e desorganizada de um homem como João. Era a fúria focada de um mestre estrategista que acabara de ver a única coisa que realmente valorizava ameaçada, a sua filha e o seu neto por nascer. João Rodrigues não me tinha apenas expulsado. Ele tinha desautorizado a sua própria linhagem e, ao fazê-lo, tinha cometido uma ofensa que no mundo do meu pai era imperdoável. Quando o meu pai chegou ao palacete de antes da guerra na Avenida da Liberdade, uma residência que a sua família possuía há um século e que mantinha para estadias tranquilas na cidade, eu já lá estava. Estava envolta num espesso cobertor de cachemira, a beber um caldo quente preparado pela governanta. Parecia pequena, desfeita, mas segura. Ele ajoelhou-se à minha frente, pegando nas minhas mãos frias nas suas. Ele não te vai tocar novamente, disse o meu pai. Não foi uma promessa, foi uma declaração de fato. Ele não vai pronunciar o teu nome novamente. Ele deixará de ser um fator na tua vida. Eu vou tratar disso. Depois de garantir que eu estava instalada e sob os cuidados da governanta e de um médico que ele tinha chamado, o meu pai foi para o seu escritório. Era uma sala com painéis de madeira escura, forrada com milhares de livros, não para exibir, mas porque ele os tinha lido todos. Sentou-se atrás da sua grande secretária arrumada. Não houve gritos, nem objetos a serem atirados. O leão não precisava de rugir para ser ouvido. Ele simplesmente pegou no telefone. A sua primeira chamada foi para um homem chamado Elias Vaz, em Genebra, o chefe discreto de uma das mais poderosas empresas de gestão de fortunas privadas do mundo. Elias, disse o meu pai, a sua voz calma, é Pedro Costa. Pedro, é meio da noite aqui, mas para ti, estou sempre acordado. O que posso fazer por ti? Preciso que inicies uma posição curta, agressiva, completa na Rodrigues Inovações, símbolo CI. Usa a totalidade do fundo discricionário cassete e preciso que aconselhes discretamente os nossos parceiros, especificamente o Sr. Takahashi e o Sheik, de que estamos a desinvestir de tudo e mais alguma coisa associada a João Rodrigues. Aconselha-os de que a nossa análise interna mostra uma falha catastrófica
na liderança e uma podridão fundamental no cerne ético da empresa. O risco é insustentável. Houve uma pausa do outro lado. O fundo cassete era um instrumento de guerra financeira de vários milhares de milhões de dólares, usado apenas nas circunstâncias mais extremas. Entendido, Pedro. Há um prazo. O nascer do sol, hora de Lisboa. Quero que os mercados abram com o cheiro a sangue na água. A sua segunda chamada foi para uma mulher chamada Lena Pérez, em Londres, a formidável CEO de uma rede de logística global que era uma subsidiária do Grupo Costa. Lena, tenho uma tarefa prioritária. Preciso de uma perturbação completa da cadeia de fornecimento para uma empresa chamada Rodrigues Inovações. Quero que os seus fornecedores de componentes na Ásia de repente encontrem obstáculos logísticos paralisantes. Quero que os seus contentores de transporte sejam sujeitos a inspeções alfandegárias imprevistas em todos os portos. Quero que os seus contratos de servidor cloud com os nossos parceiros de centros de dados na Europa sejam revistos para rescisão imediata devido a quebras de acordos de nível de serviço. Seca-o. Torna impossível para ele construir ou enviar o seu produto. Considera feito, Pedro, respondeu Lena, a sua voz nítida. Ele estará numa ilha isolada amanhã ao meio-dia. A sua terceira chamada foi para um homem muito mais próximo de casa, Marcos Antunes, o chefe do poderoso conglomerado bancário que detinha os principais empréstimos comerciais da Rodrigues Inovações. Antunes devia a sua carreira e a solvência do seu banco durante a crise de 2008 a um resgate discreto e não publicitado do meu pai. Marcos, estou a cobrar um favor. Marcos Antunes não hesitou. Diz o que precisas. João Rodrigues, Rodrigues Inovações. Quero que retires as suas linhas de crédito. Todas elas. Cita uma violação da cláusula de moralidade nos seus convênios de empréstimo. Tenho a certeza que os teus advogados podem encontrar uma. Falha em manter uma vida pessoal estável que reflita um bom julgamento, talvez. Quero que o seu acesso a capital seja completamente cortado. Pedro, isso vai levá-lo à falência. Estou ciente, disse o meu pai, a sua voz monótona. A sua última chamada foi para um homem chamado David Fernandes, o seu advogado pessoal e solucionador de problemas. David, tenho um assunto pessoal. Preciso que inicies um processo de divórcio em nome da minha filha, Ana Costa, não Rodrigues. Costa. Os fundamentos serão crueldade extrema e adultério. Quero que sejas implacável. Não vamos negociar um acordo. Estamos a desmantelar. E preciso que vazes uma história, não para os tabloides, mas para um jornal financeiro respeitável. Uma história sobre o comportamento volátil, errático e profundamente instável do CEO da Rodrigues Inovações. Enquadra-a como um conto de advertência para investidores sobre fundadores com egos descontrolados. Usa uma fonte anônima, um membro do conselho preocupado. Torna-o radioativo. Quando ele desligou o telefone, os primeiros sinais da aurora quebravam sobre a cidade. Demorou menos de 1 hora. 4 chamadas telefônicas. Ele não levantara a voz. Apenas puxara 4 fios da tapeçaria da economia global. Mas ele sabia que, ao puxar aqueles fios específicos, todo o mundo de João Rodrigues estava prestes a desmoronar. O leão tinha acordado e a caça tinha começado. 6 meses depois, o inverno de Lisboa dera lugar a uma primavera suave. No solário ensolarado da herdade dos Costa, nos arredores de Cascais, eu estava sentada numa poltrona confortável, a desenhar num bloco de carvão. A minha barriga de grávida era proeminente agora, um belo e redondo testemunho da nova vida que crescia dentro de mim. Já não era a mulher frágil e assombrada que tinha tremido na chuva. O meu rosto tinha uma calma radiante, os meus olhos uma sabedoria recém-descoberta. A dor ainda lá estava, uma cicatriz no meu coração, mas já não me definia. O nome João Rodrigues era agora um fantasma. Uma história de advertência sussurrada no mundo financeiro.
A sua empresa fora desmembrada e vendida em partes para pagar os seus credores. Ele perdera a penthouse, os carros, tudo. A última coisa que soube foi que ele vivia num pequeno apartamento na periferia de Lisboa, a enfrentar uma montanha de processos judiciais pessoais de investidores. Ele tentou contactar-me uma vez, um e-mail confuso e desesperado que a equipa de segurança do meu pai interceptara. Era um apelo patético, não por perdão, mas para que eu mandasse o meu pai parar. Ele ainda não entendia. Nunca se tratou de vingança. Tratou-se de consequências. O meu pai entrou no solário, segurando 2 chávenas de chá de ervas. Ele envelhecera ligeiramente nos últimos meses, mas os seus olhos estavam límpidos e firmes. Ele não passara o tempo apenas a desmantelar a vida de João, mas cuidadosamente, amorosamente, a ajudar-me a reconstruir a minha. Como estão os meus 2 artistas favoritos hoje? Perguntou ele, a sua voz suave enquanto me entregava uma chávena e pousava uma mão gentil na minha barriga. O pequenote está a praticar a sua rotina de sapateado, eu acho. Ri, um som genuíno e feliz. E eu? Estou bem, pai. A sério. Sentamo-nos em silêncio confortável por um momento, a observar os pássaros num comedouro fora da janela. Nunca te agradeci devidamente, disse eu baixinho, olhando para o meu pai. Pelo que fizeste. O meu pai pousou a chávena, a sua expressão séria. Ana, não o fiz por mim, não o fiz por vingança. Filo por ti e por esta criança. Aquele homem, na sua arrogância, tentou fazer-vos desaparecer a ambos. Ele tentou negar a vossa existência e a legitimidade do vosso filho. Ele acreditava que o seu dinheiro lhe dava o poder de apagar pessoas. Eu simplesmente removi o seu poder. Permanentemente. Ele nunca mais terá os recursos para te prejudicar a ti ou a qualquer outra pessoa. Isso não é vingança. Isso é proteção. Eu assenti, uma lágrima escorregando pela minha bochecha. Desta vez não era uma lágrima de tristeza, mas de gratidão. Finalmente compreendi a natureza do poder do meu pai. Não era ruidoso ou chamativo. Era calmo, imenso e usado apenas para proteger o que ele amava. Era a diferença entre um fogo de artifício que explode por um momento de glória e o sol que proporciona calor e vida dia após dia. Algumas semanas depois, eu dei à luz um menino saudável. Dei-lhe o nome de Pedro. Sim, o mesmo nome do meu pai era a homenagem mais justa que eu podia fazer. Enquanto segurava o meu filho pela primeira vez, olhando para o seu rosto pequeno e perfeito, senti uma profunda sensação de paz. A tempestade tinha passado. Eu tinha sido quebrada, mas não tinha sido destruída. Tinha emergido mais forte, com uma compreensão mais clara do mundo e do meu lugar nele. A minha gaiola dourada tinha desaparecido, e no seu lugar estava um verdadeiro lar, preenchido não pelo brilho frio da riqueza, mas pelo calor incondicional do amor de uma família. Tinha encontrado o meu novo começo, não numa penthouse com vista para a cidade, mas no amor calmo e poderoso pela nova vida que segurava nos meus braços. 2 anos se passaram. Na fértil quietude da zona de Cascais, a vida floresceu. O pequeno Pedro, a quem eu carinhosamente chamava Pedrinho, cresceu de um bebê minúsculo e indefeso para um menino curioso e a andar aos tropeções, com os olhos gentis da mãe e uma gargalhada que ecoava a risada profunda do avô. O trauma do meu passado não desaparecera, mas tinha recuado, transformando-se de uma ferida aberta numa tênue cicatriz prateada, um lembrete de uma batalha travada e vencida. Eu já não era apenas uma sobrevivente. Era uma criadora. Tinha canalizado as minhas experiências, a minha dor e a minha redescoberta de mim mesma para a minha arte. Com o apoio discreto do meu pai, abri uma pequena galeria independente na Vila de Cascais, um espaço dedicado a exibir o trabalho de artistas emergentes e subrepresentados. Foi um sucesso, não porque desse muito dinheiro, mas porque construiu uma comunidade.
Eu tinha encontrado o meu propósito não como um acessório de um homem poderoso, mas como uma facilitadora de beleza e uma defensora de outras vozes discretas. Era, pela primeira vez na minha vida adulta, total e completamente eu. O meu mundo era pacífico, organizado e preenchido por um amor tão fiável quanto o nascer do sol. O brilho caótico e frágil da minha vida com João parecia uma história que eu tinha lido sobre outra pessoa. Numa terça-feira de outubro, o trabalho levou-me de volta à cidade. Um dos escultores jovens mais promissores da minha galeria ia ter uma peça instalada no lobby de uma empresa no centro de Lisboa, e eu prometera estar lá para supervisionar. Deixei o Pedrinho aos cuidados atentos do avô e apanhei o comboio da manhã, sentindo uma sensação de competência e calma que teria sido inimaginável 2 anos antes. A cidade já não me parecia um labirinto de memórias dolorosas. Era apenas um lugar de negócios, uma rede de ruas e avenidas que eu podia navegar com eficiência fria. Após a instalação bem-sucedida, decidi caminhar algumas ruas para tomar um café antes de regressar à estação de Santa Apolônia. O ar outonal era revigorante e o ritmo da cidade era um batimento familiar. Esperava num cruzamento na Avenida da República a verificar um e-mail no meu telemóvel, quando uma voz do meu passado cortou o barulho do trânsito. Ana! A voz era mais fina, despojada da sua arrogância e comando característicos. Era hesitante, quase faminta. Olhei para cima e o meu coração deu um único e forte sobressalto. Era João Rodrigues. O homem que estava à minha frente era um fantasma, uma imitação pálida do titã que eu conhecera. O fato de alfaiataria desaparecera, substituído por um fato de loja de departamento, mal ajustado, que parecia pender do seu corpo. O seu cabelo outrora perfeito estava a rarear. A sua mandíbula afiada suavizara-se para algo flácido e cansado, e os seus olhos, outrora a arder com ambição predatória, estavam baços e injetados de sangue. Parecia derrotado, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. A energia vital e cruel que o animara desaparecera, deixando para trás uma casca oca. João, disse eu, a minha voz firme. Surpreendi-me ao descobrir que não sentia medo, nem raiva, apenas uma profunda e triste piedade. És mesmo tu. Ele respirou, um olhar estranho e desesperado no seu rosto. Eu não posso acreditar. Estás incrível. Estou bem, João, respondi educadamente. O sinal de passar a piscar do outro lado da rua. Não tinha desejo de prolongar o encontro. Espera, por favor, disse ele, dando meio passo na minha direção, a mão ligeiramente levantada como se fosse tocar no meu braço antes de pensar melhor. Só um minuto, por favor. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas preciso de saber. O bebê. Foi menino ou menina? Olhei para ele, para este homem que tentara negar a existência do seu próprio filho, agora a perguntar sobre ele como se estivesse a inquirir sobre uma carteira de ações esquecida. Tenho um filho, disse eu, o meu tom frio e final. Ele é feliz e saudável. Um brilho de algo, arrependimento, dor, autopiedade, cruzou o rosto de João. Um filho, repetiu ele suavemente. Ele parece-se comigo? Ele parece-se consigo mesmo, disse eu, recusando-me a dar-lhe sequer essa pequena ligação. Agora, se me dás licença, tenho um comboio a apanhar. Virei-me para sair da calçada, mas as suas próximas palavras pararam-me. Desculpa, Ana, proferiu ele, as palavras soando enferrujadas e não usadas. Tudo o que fiz foi um erro, fui um tolo, fui arrogante, perdi tudo, perdi-te. Penso nisso todos os dias, percebo agora. Eras a única coisa real na minha vida. A sua desculpa, que outrora teria sido tudo o que eu ansiava ouvir, agora parecia um punhado de pó. Era demasiado pouco, demasiado tarde e estava contaminada pelo fedor da sua autopiedade. Ele não lamentava o que me fizera.
Lamentava o que lhe tinha acontecido. Desculpa, não aceite, João, disse eu, virando-me para o encarar completamente. A minha voz não era áspera, mas continha a força inflexível do aço forjado. Uma desculpa é para derramar uma bebida, não para tentar destruir uma pessoa. Não para abandonar a tua mulher grávida e deserdar o teu filho por nascer. Não cometeste apenas um erro. Revelaste exatamente quem és. Sou grata por isso, porque me libertou. Ele olhou para mim, sem palavras. Esperara lágrimas ou raiva, talvez um vislumbre do meu antigo afeto. Não estava preparado para esta força calma e inabalável. Tenho um filho para ir para casa, disse eu, a minha voz suavizando ligeiramente. Não por ele, mas pelo pensamento do Pedrinho. Ele tem uma vida maravilhosa, uma vida pacífica, rodeado de pessoas que o amam incondicionalmente. Ele tem tudo o que precisa. Não precisa de um pai que o veria como um passivo num plano de 5 anos. Com isso, virei-me e afastei-me. Não olhei para trás. Não precisava. Podia sentir os olhos dele em mim, um fantasma na calçada, a observar a sua última oportunidade de redenção a afastar-se. Atravessei a rua, juntei-me à multidão anônima e nunca mais vi João Rodrigues. O eco do nosso passado finalmente desvanecera, e tudo o que restava era o som dos meus próprios passos firmes a caminhar para o futuro. E hoje, sinceramente, não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras alturas, a cicatriz ainda arde, e pergunto-me se foi a decisão certa, ou se havia outra forma. É complicado, a vida é sempre mais do que uma história simples, com um final feliz e claro, não é? Nada é unívoco, nada é perfeito, mas é a minha história. E eu sou eu, Ana Costa, e não a Ana Rodrigues, nem a Ana de ninguém mais. E isso é tudo